É completamente inaceitável ações de intolerância religiosa de qualquer sorte. E aqui, na história do Brasil, as religiões de matriz africana ou de origem africana sofrem, historicamente, ações violentas, agressivas e desrespeitosas de intolerância. Isso precisa ser exterminado completamente. Eu quero convidar você a assinar o canal Fé na História. Ative também o sininho para que você receba todas as notificações de novos vídeos em nosso canal. Será um prazer ter você comigo e dividir um pouco de reflexão, pensamento, conhecimento e opinião contigo. Você é muito bem-vindo ao Fé na História. Ao pensar na matriz religiosa brasileira, não há dúvida alguma, já conversamos sobre isso, que estabelecemos ela a partir de três grandes pilares: a religião católica portuguesa, a religião indígena ou as religiões indígenas e agora, por último, falamos a respeito das religiões de matriz africana. Elas, juntamente com as duas anteriores, estabelecem a base da religiosidade brasileira e chegaria até a pensar com você que é impossível observar uma religião no Brasil que não tenha a influência de uma destas três matrizes e talvez, num fenômeno muito comum à sociedade brasileira em todas as áreas, uma espécie de sincretismo religioso manifesto em todas as estruturas religiosas no Brasil. Quando nós olhamos para as religiões de matriz africana, estamos sempre envoltos por uma leitura minimalista, reducionista e recheada de preconceitos contra essas religiões. Veja, quando nós olhamos para a sociedade brasileira e vemos a materialização através de filmes das religiões celtas e nórdicas e com certo glamour, sem nenhum tipo de preconceito, crítica das religiões cristãs, e olhamos para as religiões de matriz africanas e observamos todas as reflexões sobre elas, escritos na sua demonização, está claro para nós um pouco de preconceito. As estruturas religiosas africanas, elas são tão plurais, tão múltiplas e tão diversificadas como quaisquer outras estruturas religiosas. Aliás, ao falar de escravos no Brasil e africanos no Brasil, nós não podemos nos reduzir a apenas um povo, uma nação, imaginando que todo negro vem do mesmo lugar e do mesmo país. Todos estão vindos do mesmo continente, mas são países, culturas, línguas, estruturas sociais e religiões infinitamente distintas. Existem muitas variantes. Se pegarmos escravos que aqui chegaram vindos do Senegal, de Madagascar, de Angola, de Moçambique, de Guiné-Bissau, de tantos outros países costeiros da África Atlântica ou até mesmo do Oceano Índico, nós veremos então essas culturas, estruturas e religiosidades distintas. Aqui no Brasil, majoritariamente, nós temos duas estruturas religiosas conhecidas e muito faladas na sociedade brasileira. Primeiro, uma de origem estritamente africana, ela vem exatamente com os escravos de lá para cá, que é o candomblé. Essas religiões são religiões monoteístas, creia nisso. As suas estruturas, nos materiais que divulgam, da sua fé e daquilo que creem, são religiões monoteístas na existência de um Deus, com várias outras entidades, espíritos, estruturas que estão debaixo de autoridade de um Deus maior do que todas essas entidades e ou espíritos. O candomblé vem diretamente da África para cá e os escravos começam a praticá-lo aqui no território da América Portuguesa e sob algum tipo de críticas dos senhores de escravos, porque entendiam que essas religiões, já à época, tinham uma estrutura demoníaca. Lembre-se que já disse a você, nesses vídeos sobre a religiosidade brasileira, que os indígenas eram vistos como uma página em branco,
onde poderia se colocar neles, na sua estrutura mental, o cristianismo. Já os africanos não. Os africanos eram vistos como seres sem alma, sem nenhum tipo de possibilidade de comunicação espiritual e religiosa. Eles não eram vistos como indivíduos e nem merecedores de uma espécie de catequização, como aconteceu com os indígenas. Logo, toda a religiosidade africana ela é vista como demoníaca, toda a sua estrutura, a sua semiótica, os seus elementos visuais assustavam muito as pessoas que estavam à sua volta, que não eram africanos, e, portanto, essa religião foi demonizada. Isso é muito natural. Aquilo que eu não conheço, eu demonizo. Aquilo que não é a minha afeição, eu coloco à margem. Aquilo que é estranho a mim e tendo eu poder, eu o proíbo. Não à toa, as religiões sofreram de matriz africana do Brasil muito durante o século XX com perseguição e proibição policial e judiciária. O candomblé é praticado por escravos que aqui chegam e se estabelecem nas fazendas como pessoas que vão trabalhar nessas fazendas e nos cantos, nos espaços que lhes são permitidos, praticam a sua religiosidade. Eu disse a você, são escravos de vários lugares, de vários países, com várias histórias, com uma coisa em comum: o sofrimento de estarem numa terra estranha, o sofrimento de estarem exilados à força num território que lhes é hostil, servindo a homens que lhes são hostis, debaixo de violência, humilhação e consternação. O que restava a esse povo é a realização da sua religião, da busca por seres espirituais que aplacassem a sua dor e o seu sofrimento. Essa prática religiosa se estabelece logo num conflito, mostrando claro ao longo da história o tracejado de preconceito contra essas religiões dos africanos em território da América Portuguesa. Depois nós temos no século XX, já com o Brasil independente, Brasil república, já depois da monarquia, o surgimento aqui no Rio de Janeiro de uma segunda estrutura religiosa além do candomblé, e eu quero deixar claro, estou falando do candomblé como uma dessas possibilidades, que dentro dela existem várias ramificações e existem outras religiões africanas que são praticadas e cridas em território nacional ainda hoje. Estou falando apenas daquelas que são as de maior exposição na nossa estrutura religiosa. A segunda já é de origem nacional, especificamente do Rio de Janeiro e na cidade de São Gonçalo, no Grande Rio. Aqui surgiu a religião da Umbanda. E a Umbanda, por aquilo que li, é uma junção de elementos do candomblé, do catolicismo, também da religião espírita kardecista, que traz elementos da religiosidade indígena. Então, se pensamos numa religião que é genuinamente brasileira, pensamos então na religião da Umbanda, genuinamente brasileira na sua constituição, mas sempre trazendo elementos de outras estruturas religiosas para dentro da sua estrutura de fé. É muito bom entender que nada na sociedade, na nossa estrutura de pensamento, e inclusive religiosa, é totalmente original. A Umbanda surge no Rio de Janeiro no século XX, mas ela tem estruturas outras que se assemelham a estruturas religiosas. Por exemplo, quando você ouve falar de um ponto, nós estamos falando de uma música cantada em louvor às entidades. Quando se fala, por exemplo, de um passe recebido na Umbanda, é algo muito parecido com imposição de mãos. Quando se fala de defumação na Umbanda, estamos falando de algo muito parecido com incensário, que está dentro da religiosidade católica e também dentro da religiosidade judaica. Portanto, perceba, nós temos um entroncamento de elementos religiosos que dão um colorido todo especial à sociedade brasileira. Com essas informações, que são extremamente básicas e iniciais sobre essas religiões, quero trazer à sua consciência alguns valores. Primeiro, é completamente inaceitável ações de intolerância religiosa. Se você não crê
não é seguidor das religiões de matrizes africanas, seja do candomblé, seja da umbanda, seja de qualquer outra religiosidade africana, você não tem o direito, juridicamente, politicamente, e eu diria que nenhuma autoridade religiosa, para agir e interagir de forma violenta contra pessoas, espaços e templos dessas religiões. É crime. E nós criticamos veementemente qualquer ação dessa natureza. Segunda coisa que quero dizer é que, se porventura você é de tradição cristã, você não precisa temer de forma alguma nenhum tipo de pessoa que pratica e crê nas religiões de matriz africana. É extremamente desagradável, deselegante e eu diria até anticristão, quando pessoas deixam de se relacionar com outras por causa da sua fé, por causa da sua religião, colocando essas pessoas numa condição inferior, olhando para elas com inferioridade, como dignas de pena ou como se vivessem possessas. Isto é, um preconceito que é rejeitado pela sociedade. E a fé cristã, a Bíblia, não dá a você nenhum tipo de preocupação quanto a isso. São pessoas especiais e amadas por Deus, como você. São pessoas respeitáveis e de valores éticos, morais, tão especiais quanto os seus. São pessoas que amam o semelhante, são pessoas que têm a sua fé, a sua crença, a sua expressão religiosa e precisam ser respeitadas sem qualquer detalhe. Caso você seja um cristão católico, protestante, evangélico no Brasil e creia na Bíblia como o livro de fé e prática, você não precisa temer em absoluto. Nós não estamos numa disputa territorial para ver quem consegue mais adeptos ou não. No seu trabalho, na sua ação de proselitismo, de evangelização, de ensino, ouça primeiro o que as pessoas têm para dizer, para depois falar aquilo que deseja falar. Seja inteligente, cuidadoso e lembre-se, na estrutura religiosa que você pratica, possivelmente existam elementos de contato com as religiões de matriz africana. É possível trocar informação sobre as religiões? Sim. É próprio falar daquilo que você crê a outro de outra fé? Sim. Mas seja humilde, seja paciente, seja amoroso, acolha aquilo que o outro tem a dizer a você. Uma outra coisa importante neste cenário nas religiões de matriz africana é entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não misture candomblé, umbanda, espiritismo kardecista e coloque tudo debaixo de um chapéu de redução preconceituosa e dizer assim, tudo isso é macumba. Isso é pobre, isso enfraquece a discussão das ciências da religião, isso faz com que você seja apenas ignorante quanto à diversidade e a multiplicidade dessas religiões. É necessário a conversa, é necessário a troca, é necessário a interseção de valores e é possível que eu e você anunciemos a estas pessoas aquilo que cremos, na mesma medida em que é possível que essas pessoas anunciem aquilo em que cremos. Não se renda à ideia também reduzida de que todos nós, por sermos brasileiros, só o seremos com legitimidade se abraçarmos uma religião de matriz africana. Isto não é verdade. Religião é algo de foro íntimo, religião é algo pessoal. Você pode ter a religião que desejar, aquela que quiser, no tempo que quiser e se quiser. Você é livre para se declarar, inclusive, como não crendo em religião alguma. Só não é dado você ao direito de preconceito, nem com a minha religião, nem eu com a sua religião. Jamais vamos deixar de lembrar que na estrutura religiosa do Brasil, a sua estrutura de fé, as religiões de matriz africana têm um papel determinante na história do Brasil.
Inclusive, elas motivam os negros a defenderem os seus direitos nesse território. Negros não africanos, negros brasileiros, nascidos no Brasil, com esta cultura miscigenada do Brasil e que fazem valer a sua cultura, as suas estruturas e as suas memórias. Deus nos ajude a termos uma estrutura social que privilegie o direito de cada um crer na religião que deseja. Seja você um católico, seja você crente nas religiões animistas indígenas, seja você um crente nas religiões de matriz africana que celebram as forças da natureza, os deuses da natureza, as entidades múltiplas que podem se conhecer nas religiões de matriz africana. Que haja liberdade no Brasil, que haja igualdade no Brasil e fora qualquer tipo de preconceito. Ao falar de religião, respeite qualquer que seja a matriz do seu interlocutor. Ele é componente indispensável na estrutura da sociedade brasileira e da religiosidade desta nação.